Eles acreditavam ser os mestres do aço e os herdeiros da ciência suprema. No início da década de 40, a Alemanha nazista olhava para o resto do mundo com o desprezo de quem possuía os tanques mais pesados, os foguetes mais rápidos e os generais mais brilhantes. Mas, quando o gigante americano despertou, o Terceiro Reich não enfrentou apenas um exército. Ele enfrentou uma civilização industrial que transformou a guerra em uma linha de montagem implacável. Enquanto os engenheiros de Hitler perdiam meses esculpindo obras-primas artesanais que quebravam na lama, Detroit vomitava milhares de máquinas indestrutíveis. Rádios que falavam com os céus e tecnologias tão avançadas que os alemães acreditaram ser magia. Neste vídeo você vai descobrir como a obsessão alemã pela perfeição foi esmagada pela eficiência brutal dos Estados Unidos. E como os fabricantes de geladeiras humilharam a maior máquina de guerra que a Europa já viu. Prepare-se! Este é o choque tecnológico que mudou o destino do mundo. O mito da superioridade e o choque de realidade. Durante os primeiros anos da Segunda Guerra Mundial, a propaganda nazista vendeu ao mundo a imagem de uma Alemanha tecnologicamente invencível, movida por foguetes 5E2 e tanques pesados que pareciam saídos de um futuro distante. No entanto, quando os primeiros confrontos diretos com as forças americanas ocorreram, os oficiais da Wehrmacht sofreram um choque cultural profundo. Eles esperavam encontrar um exército de produtores de geladeiras, mas encontraram uma máquina de guerra movida por uma padronização industrial que a Europa jamais sonhara. O choque inicial não veio de uma super-arma secreta, mas da percepção de que, enquanto a Alemanha ainda dependia de milhões de cavalos para transportar suprimentos, o exército americano era o primeiro na história a ser totalmente motorizado. Para um soldado alemão, ver um soldado comum americano comendo rações frescas e fumando cigarros vindos de uma linha de suprimentos que atravessava o oceano era o primeiro sinal de que a engenharia alemã, por mais brilhante que fosse, havia subestimado o poder da produção em massa. O primeiro grande choque para os alemães foi a motorização total do exército americano. Enquanto a infantaria da Wehrmacht marchava quilômetros a pé, dependendo de carroças puxadas por cavalos para levar comida e munição, o soldado americano médio era transportado por caminhões e jipes. Ao capturarem comboios americanos, os oficiais alemães ficavam perplexos ao descobrir que até as unidades de serviços médicos e cozinhas de campanha possuíam seus próprios veículos motorizados, algo que na Alemanha era reservado apenas para as divisões de elite. Outro ponto de espanto foi a qualidade e a padronização dos uniformes e equipamentos individuais. Os alemães notaram que o exército dos Estados Unidos da América fornecia jaquetas de inverno de alta tecnologia, botas de borracha e sistemas de camadas que protegiam o soldado contra o pé de trincheira, enquanto o exército nazista ainda sofria com uniformes de lã pesada que se tornavam inúteis quando molhados. A percepção de que a tecnologia americana priorizava o conforto e a sobrevivência do soldado individual foi um golpe psicológico na ideia de que os americanos eram suaves ou decadentes. O sistema de abastecimento de combustível americano, conhecido como o GRK, permitia que as unidades blindadas dos Estados Unidos da América mantivessem um ritmo de avanço que os generais da Wehrmacht consideravam impossível. A logística americana era tão eficiente que eles conseguiam instalar oleodutos temporários, como o Projeto Pluto, sob o Canal da Mancha para alimentar seus veículos, uma façanha de engenharia que o comando alemão simplesmente não acreditou ser possível até que fosse tarde demais. A alimentação dos soldados americanos também era um prodígio tecnológico da época. As rações C&K, embora simples hoje, eram o auge da ciência nutricional e da embalagem da década de 40. Alemães famintos, ao saquearem posições americanas, encontravam latas de carne, café instantâneo e doces que mantinham as calorias e o moral dos aliados no topo. Isso contrastava com as rações alemãs, que se tornavam cada vez mais escassas e dependentes de substitutos de baixa qualidade, conhecidos como Ersatz. Por fim, a padronização das armas de infantaria, como o fuzil semiautomático M1 deu aos americanos uma vantagem de cadência de tiro avassaladora. Enquanto o soldado alemão médio ainda usava o Kar-98K, um fuzil de ferrolho manual de 5 tiros baseado em um design de 1898, o americano podia disparar 8 tiros rapidamente sem tirar o olho da mira. Generais alemães relataram em seus diários que o barulho constante dos garantes fazia parecer que cada unidade americana tinha o dobro de homens do que realmente possuía. A revolução da comunicação sem fio. Um dos maiores espantos alemães no campo de batalha foi a onipresença dos rádios portáteis americanos, especificamente o Isaiar 536, popularmente conhecido como Anti-Talkie. Na doutrina alemã, a comunicação ainda era rígida, dependente de mensageiros ou fios de telefone que eram constantemente cortados por bombardeios. Ao capturarem os primeiros rádios americanos, os engenheiros alemães ficaram boquiabertos.
os Estados Unidos haviam conseguido miniaturizar válvulas e componentes complexos em dispositivos robustos que um sargento podia carregar com uma só mão. Essa tecnologia permitia uma coordenação em tempo real entre infantaria, artilharia e aviação que os alemães consideravam quase mágica. A capacidade americana de chamar um ataque de artilharia de precisão em questão de minutos, em vez de horas, destruiu a tática de Blitzkrieg alemã, provando que a verdadeira tecnologia de ponta não estava no tamanho do canhão, mas na velocidade da informação. A flexibilidade tática proporcionada pelos rádios americanos destruiu a doutrina defensiva alemã. Na Wehrmacht, o fogo de artilharia precisava ser solicitado através de uma cadeia de comando burocrática, e muitas vezes dependia de observadores que usavam telefones com fio vulneráveis. Nos Estados Unidos da América, o conceito de Forward Observer/observador avançado, equipado com um rádio portátil, significava que qualquer pelotão na linha de frente podia chamar uma barragem de fogo devastadora em minutos, corrigindo a mira pelo rádio em tempo real. A inteligência de sinais alemã ficou frustrada ao tentar interceptar as comunicações americanas. Além da tecnologia de rádio superior, os Estados Unidos da América utilizavam o código Navajo Code Talkers, usando línguas nativas americanas que eram impossíveis de serem decifradas pelos criptógrafos de Berlim, mesmo quando usavam rádio comum. A gíria técnica e a rapidez da comunicação americana deixavam os analistas alemães sempre um passo atrás nos movimentos do front. A integração rádio-ar foi outro divisor de águas. Pilotos de caças P-47 Thunderbolt podiam falar diretamente com os comandantes de tanques no chão através de rádio 5HF. Isso criou o que hoje chamamos de Close Air Support, suporte aéreo próximo. Os alemães assistiam com horror enquanto seus tanques Tiger, escondidos em bosques, eram localizados e destruídos por ataques aéreos coordenados via rádio em uma velocidade que a Luftwaffe nunca conseguiu replicar. A manutenção desses equipamentos também era superior. Os rádios americanos eram construídos com componentes modulares. Se uma válvula queimasse, o operador podia simplesmente troquelar por uma peça sobressalente padronizada. Na Alemanha, os rádios eram instrumentos de precisão quase artesanais que, se quebrassem, exigiam um envio de volta para a fábrica ou para técnicos altamente especializados, deixando as unidades blindadas alemãs cegas no meio da batalha. O impacto psicológico de ouvir a estática dos rádios americanos em frequências próximas assombrava os operadores alemães. Eles sabiam que, onde havia rádio, havia artilharia. Essa tecnologia do medo mudou o comportamento defensivo alemão. Eles passaram a evitar concentrações de tropas que pudessem ser detectadas por observadores americanos, limitando sua mobilidade e forçando-os a lutar uma guerra defensiva estática. O mistério da espoleta de proximidade. Se houve um segredo tecnológico que aterrorizou o alto comando alemão, foi a espoleta de proximidade, ou VT-Fuse. Até então, derrubar um avião exigia um impacto direto ou um cálculo de tempo perfeito para que a bomba explodisse na altitude certa. Os americanos, no entanto, desenvolveram um radar minúsculo colocado dentro da ponta de cada projétil de artilharia, permitindo que a munição detectasse o alvo e explodisse automaticamente ao chegar perto dele. Quando os analistas alemães recuperaram fragmentos dessa tecnologia, o impacto foi de incredulidade absoluta. Eles não acreditavam que os americanos tivessem alcançado tal nível de sofisticação eletrônica sob a pressão da guerra. Essa inovação tornou os céus da Europa um cemitério para a Luftwaffe e mudou para sempre a defesa antiaérea, sendo considerada por muitos historiadores uma invenção tão decisiva quanto a própria bomba atômica. A espoleta de proximidade foi classificada como o segredo militar mais importante da guerra, logo após o projeto Manhattan. Os alemães, acostumados com espoletas mecânicas de tempo que falhavam em 20% das vezes, foram dizimados por granadas que detonavam a uma distância ideal de 10 a 15 metros do solo, criando uma chuva de estilhaços que limpava trincheiras inteiras. Durante a Batalha das Ardenas, o uso dessa espoleta contra tropas em solo foi o que impediu o avanço final de Hitler. No campo da defesa antiaérea, o choque foi técnico. Em 1944, os bombardeiros americanos Bearsjö já voavam com radares de computação de tiro. Quando os alemães tentavam interceptar as formações, eram recebidos por um fogo de defesa que parecia ter vontade própria. A espoleta de proximidade garantia que mesmo um tiro impreciso fosse letal, forçando os pilotos da Luftwaffe a manobras evasivas que impediam o ataque direto. Os engenheiros alemães que analisaram os raros projéteis que não explodiram
ficaram chocados com a miniaturização das válvulas de rádio. Eles acreditavam que componentes tão delicados seriam destruídos pela força centrífuga e pelo calor do disparo do canhão. A descoberta de que os americanos haviam inventado plásticos e resinas capazes de proteger o circuito eletrônico dentro de uma cápsula de aço mostrou à Alemanha que eles haviam perdido a liderança na ciência dos materiais. O efeito dessa tecnologia no mar foi igualmente decisivo. Os ataques kamikazes e os torpedeiros alemães foram neutralizados pela Marinha dos Estados Unidos da América, graças ao acoplamento de espoletas de proximidade com radares de direção de tiro. A frota alemã percebeu que suas aeronaves de reconhecimento e ataque não conseguiam mais chegar perto o suficiente dos navios aliados, tornando a defesa costeira europeia uma missão suicida. Por fim, a produção em escala desse componente eletrônico sofisticado foi o que mais impressionou. Enquanto a Alemanha lutava para produzir centenas de radares terrestres pesados, os Estados Unidos da América fabricavam milhões de mini raiders descartáveis para serem disparados por canhões. Essa capacidade de tratar a alta tecnologia como um item de consumo em massa foi o que definiu a vitória americana. Engenharia complexa contra eficiência industrial. O contraste entre as filosofias de engenharia era brutal. A Alemanha focava na uber-engenharia, criando máquinas como o tanque Tiger, que eram obras-primas de complexidade, mas pesadelos de manutenção. Já a tecnologia americana, personificada pelo tanque M4 Sherman e pelo avião P-51 Mustang, era desenhada para a confiabilidade e a intercambiabilidade de peças. Os alemães ficaram impressionados ao ver que um Sherman danificado podia ser consertado no meio de um campo de lama em poucas horas com peças de outro tanque, enquanto um Tiger avariado muitas vezes precisava ser abandonado por falta de componentes exclusivos. Para o oficial alemão médio, era humilhante perceber que o sistema de produção americano podia colocar 10 tanques no campo para cada um que a Alemanha fabricava. A mentalidade alemã de criar o melhor tanque do mundo ignorava o fato de que a guerra é vencida pela quantidade e pela facilidade de reparo. O tanque Panther, por exemplo, tinha uma suspensão de rodas intercaladas que era excelente para o conforto, mas se uma roda interna quebrasse, eram necessárias horas para desmontar o sistema inteiro. O Sherman americano, com sua suspensão de molas volutas externas, podia ter uma roda trocada em 15 minutos por uma equipe de mecânicos treinados na linha de frente. Os americanos também revolucionaram a recuperação de veículos. Para cada divisão blindada americana, havia unidades de manutenção equipadas com guindastes e oficinas móveis. Alemães capturados relatavam com amargura como viam tanques Sherman destruídos pela manhã serem recuperados, soldados e devolvidos ao combate na tarde do mesmo dia, enquanto os blindados alemães avariados precisavam ser implodidos pelas próprias tripulações. O motor Ford HV8 que equipava os tanques americanos era derivado de um design aeronáutico e era incrivelmente confiável. Os tanques alemães, como o Tiger, usavam motores Maybach, que operavam no limite de sua capacidade, sofrendo incêndios espontâneos em subidas íngremes. O choque para os alemães foi descobrir que os americanos podiam trocar o motor inteiro de um Sherman em menos de 4 horas, um procedimento que em um Panzer levava dias. Até o uso do aço era diferente. A Alemanha, sofrendo com falta de metais raros, começou a produzir blindagens que se estilhaçavam sob impacto. Os americanos, com acesso ilimitado a minérios, produziam um aço dúctil e homogêneo. Soldados alemães notaram que seus projéteis ricocheteavam nos Shermans devido à qualidade do aço, enquanto as granadas americanas transformavam o interior dos tanques alemães em uma nuvem de fragmentos letais. Na aviação, o P-51 Mustang foi o pesadelo supremo. Equipado com tanques de combustível descartáveis e tecnologia de alta vedação, ele podia escoltar bombardeiros de Londres até Berlim. A tecnologia de turbocompressores americanos permitia que seus aviões operassem em altitudes onde os caças alemães perdiam potência. Ver aviões de caça americanos sobrevoando o coração do Reich foi a prova definitiva para os alemães de que a engenharia americana havia vencido a barreira da distância. O legado de Detroit no campo de batalha. Ao final do conflito, os generais alemães capturados admitiram que o que realmente os derrotou não foi o generalato aliado, mas os engenheiros de Detroit. O Jeep Willys tornou-se o símbolo dessa dominação tecnológica. Um veículo pequeno, rústico e indestrutível que podia ir a lugares onde os cavalos alemães atolavam, o Jeep americano era usado como ambulância, plataforma de metralhador e trator de artilharia. Sua simplicidade mecânica permitia que fosse enviado em caixas e montado por soldados em menos de 2 horas. O caminhão GMC de 2,5 toneladas, o famoso 2,5, foi o verdadeiro cavalo de batalha. Os americanos criaram unidades de transporte contínuo, como o Red Ball Express, onde milhares de caminhões operavam dia e noite,
Oficiais alemães observavam o fluxo incessante de luzes de caminhões americanos e percebiam que a logística deles era baseada em um ritmo industrial que a Alemanha nunca poderia igualar. O gênio de Detroit não estava apenas no design, mas na capacidade de converter fábricas de carros em arsenais em meses. A fábrica de Willow Run da Ford produzia um bombardeiro B-24 Liberator a cada 63 minutos. Os alemães, cujas fábricas eram alvos de bombardeios de precisão americanos orientados por miras Norden de alta tecnologia, nunca entenderam como os Estados Unidos da América podiam sofrer perdas massivas e ter o dobro de reposição no dia seguinte. Outra inovação subestimada foi a introdução da solda elétrica em massa na construção de navios, as famosas Liberty Ships. Enquanto a Europa construía navios com rebites, os Estados Unidos da América os soldavam em seções pré-fabricadas. O recorde foi a construção de um navio em menos de 5 dias. Para a marinha alemã, era uma batalha perdida. Eles afundavam um navio, e os estaleiros americanos colocavam 2 novos no oceano no mesmo intervalo. O legado final desse confronto foi a total redefinição do que significa ser uma superpotência. A tecnologia americana provou que a inteligência técnica deve ser casada com a capacidade logística e a viabilidade econômica. A Alemanha perdeu a guerra porque se focou na perfeição da arma individual, enquanto os Estados Unidos da América focaram na perfeição do sistema como um todo. Esse sistema americano estabeleceu as bases para a hegemonia global dos Estados Unidos da América no século XX.